Olá, para você que está chegando com a gente aqui no YouTube, estamos com o Band Placar, um oferecimento BandBet. Daqui a pouquinho tem jogo aberto por aqui, mas antes, Bernardo Ramos, a gente traz um panorama para quem está nos acompanhando do que vem pela frente no fim de semana de futebol e também em basquete. A gente começa falando de Campeonato Paulista, porque hoje, sexta-feira, é aquele dia que o torcedor santista usa a hashtag Neyday. É o dia do retorno do Neymar. E aí o Santos tem um clássico contra o São Paulo neste sábado, sem o Neymar ainda. Neymar vai estar só acompanhando, mas o Santos precisa vencer. Uma vitória em 5 jogos no Campeonato Paulista. Vai ter de repente, um efeito Ney? Vai empolgar o elenco? O Santos pode sair com vitória nesse clássico contra o São Paulo, que volta com os titulares? Precisa empolgar o técnico Pedro Caixinha, né, Também. Aline? Que vem fazendo um trabalho muito ruim, você não acha? Eu acho, mas ele tem muitas dificuldades também, né, com um elenco curto. O elenco é muito curto do time do Santos, né? Mas ele insiste, por exemplo, em algumas escalações, como o Tomás Rincon jogando no lugar do João Schmidt, né? Joga com Pituca, Tomás Rincon, uma decisão meio esquisita, né? O Tomás Rincon é um jogador mais de destruição, né? Não é particularmente aquele jogador de criação de jogo, diferentemente do João Schmidt. Então, nesse 4-2-3-1, eu iria com o João Schmidt no lugar do Tomás Rincon, Pituca, e aí o menino Ney será o jogador à frente dessa dupla de volantes, né, Aline? Não na partida contra o São Paulo. Esse jogo será disputado amanhã às 8h30 da noite na Vila Belmiro, né? O Soteldo, eu acho que vai desempenhar essa função, de repente com o Guilherme, né, que vem sendo o melhor jogador do Santos aberto pelo lado esquerdo. E aí o Tiquinho Soares como um centroavante. Pelo lado direito tem a dúvida, né? Tassiano, Lucas Braga, enfim. São diversos jogadores com os quais o técnico Pedro Caixinha pode contar. E o São Paulo, hein, Aline? Como é que vem para essa partida? O São Paulo vai com os titulares, porque contra a Portuguesa atuou com a equipe reserva. Dos titulares, só o Caleri entrou no segundo tempo. Então, para esse clássico, os titulares voltam com essa força máxima do técnico Luiz Zubeldia. Então a gente vai ver um São Paulo jogando com um quarteto fantástico, né? Eu acho que o Rian Francisco tem de ter lugar nesse quarteto aí. Já falei isso com a Aline fora do ar. Lucas Moura, esse cara aqui que arrebentou na partida contra o Corinthians no último final de semana, deve jogar como titular. O Luciano, que a gente vê na imagem, também, né? Então a gente imagina o São Paulo, como bem trouxe a Aline, com força máxima para essa partida. O quarteto fantástico composto por Oscar, Lucas Moura, Luciano e Caleri. E o Rian Francisco está jogando demais, né, Aline? Um jogador que fez gol na partida contra a Portuguesa, entrou no finalzinho e acabou fazendo gol contra a Portuguesa, né? Ele é diferente, né? Tem muita estrela, muito talento. Depois a gente conversou com ele também, bastante nervoso vem desse momento, o primeiro gol na equipe principal do São Paulo. Ele vai ter mais chances, mas não acho que como titular já neste início, ou tentando entrar nesse quarteto aí, mas acho que ele vai jogar muito. Vai jogar muito, joga muito e pode ser vendido para o futebol exterior, do exterior. Né? Ele tem 18 anos. Mas calma. Seria bom que ele ficasse mais tempo por aqui, né? Eu vou falar mais sobre esse time do São Paulo, armado pelo Luiz Zubeldia, que deve ter, evidentemente, aquela linha de 4 defensiva, né, Aline? Jogando com os 2 laterais, né? O Igor Vinícius pelo lado direito, o Enzo Dias, que entrou na partida contra a Portuguesa no lado esquerdo. E eu peço a você que aponte sua câmera para este QR Code aqui que está ao meu lado esquerdo, para você fazer a sua fezinha no São Paulo. Eu acho que o São Paulo ganha o jogo, lembrando que tem uma mega especial para você em bandbet.bet.br, que você acessa apontando a sua câmera para esse QR Code aqui, ou digitando lá bandbet.bet.br, uma especial de aposta dupla no Campeonato Paulista de R$30, ganhando R$30. Consulte termos e condições para essa possibilidade no site. Tem mais Campeonato Paulista amanhã, né, Aline? Sim, seguimos falando deste estadual com Corinthians e Noroeste. O Corinthians não vai ter o Alex Santana e o José Martínez, que estão suspensos. O Thales Magno precisou ir aos Estados Unidos para regularizar o visto dele de trabalho, porque ele está emprestado para o Corinthians, pertence ao New York City. Aí, em caso, por exemplo,
de não renovação do empréstimo no meio do ano, ele precisaria desse visto de trabalho. Então foi liberado pela diretoria para resolver essa questão. Vai ser desfalque do Corinthians, que volta com uma outra equipe no rodízio do técnico Ramon Dias. É exatamente o que você falou, né? Deve ter Memphis Depay, Yuri Alberto, a dupla de ataque com o Igor Coronado centralizado, o Romero, esse cara aqui, deve ficar no banco de reservas, né? Mas é um Corinthians que vem de uma vitória sobre a Ponte Preta, num gramado impraticável no Moisés Lucarelli, e é favorito para ganhar do Noroeste. Essa partida deve ser aparentemente fácil, até lembrando que o Norusca é uma equipe que subiu da Série B, da segunda divisão, da A2 do Campeonato Paulista. Mais uma vez eu falo sobre essa mega especial para você em bandbet.bet.br. Você aponta a sua câmera para este QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e entra lá, você acessa lá a capa do site bandbet.bet.br e faz a sua fezinha, vai estar lá num banner lá em cima, bem destacado no Campeonato Paulista, como eu disse anteriormente, fazendo uma aposta dupla de R$30, ganhando R$30 em free bet. Mais uma vez eu digo a você, consulte termos e condições. Tem bola rolando também no Rio de Janeiro, né, Aline? Campeonato Carioca pegando fogo. Exatamente, com as equipes que lideram a competição se enfrentando neste sábado, Vasco e Volta Redonda. O Vasco é o único time que ainda não perdeu na competição. Vem também de uma partida contra o Maricá, em que o técnico Fábio Carille poupou os titulares e agora também nessa preocupação com a questão física ainda no início de temporada. O Vasco chega como favorito para esse jogo contra o Volta Redonda? Chega como favorito, Aline. O Vascão vem bem no Campeonato Carioca e é um jogo que vale a liderança da competição, como você disse, né? O Vasco tem como grande destaque o centroavante Pablo Verratti. O Paulo Henrique, lateral direito, está jogando muito bem na equipe Cruz Maltina. E aí tem a dúvida, né? Quem vai entrar em campo dessa vez? Coutinho ou Payet? Payet atuou na última partida do Vasco contra o Maricá. De repente o Felipe Coutinho assume essa posição de criação no meio de campo. Tem mega especial para você também no Campeonato Carioca. Você aponte sua câmera para esse QR Code aqui ou digite lá bandbet.bet.br e você faça a sua fezinha no Vasco da Gama. Lembrando que você pode fazer uma aposta dupla no Carioca e garantir sua free bet com odds mínimas de R$ 2,50. Consulte termos e condições. Mas, Aline, o pessoal acha que a gente só fala sobre futebol por aqui. Não é por aí, né? Não é. A gente fala de basquete também com rodada da NBA e aqui tem aquela conexão com os Estados Unidos, né? Exatamente. 2 grandes jogos de NBA nesta sexta-feira. É a sexta NBA, uma marca, inclusive, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E eu aciono diretamente de Nova York meu querido amigo Eduardo Barão. Grande abraço a você, Barão. Olá, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Grandes jogos nessa noite na rodada da Liga Americana de Basquete, a NBA. Destaque para Philadelphia 76ers e Denver Nuggets. Jogo de muita tradição aqui no basquete americano. O Philadelphia não vem tão bem nessa temporada, né? Precisa se recuperar para chegar nos playoffs. No último jogo deu Denver. Aliás, o Denver está um pouco na frente nos últimos 5 duelos, está 3-2, mas você vê que tem um equilíbrio nessa partida entre as duas equipes. A equipe do Philadelphia tem sentido muito a ausência por contusão de Joel Embiid, o pivô camaronês, que quando está em quadra é aquele cara que decide, né? Mas conta com bons jogadores, caso, por exemplo, do jovem armador Tyrese Maxey, com médias de 30 pontos e 6 assistências, e o veterano ala Paul George, que esse ano está na equipe do Philadelphia com médias de 20 pontos e 5 assistências. O Philadelphia tentando remar aí para conseguir chegar nos playoffs da NBA, mesmo com essa ausência quase frequente do pivô Joel Embiid. Do outro lado, o Denver Nuggets vai melhor na tabela da Conferência Oeste, graças em especial ao grande pivô Nikola Jokic. Jokic é um mago com as mãos, sabe fazer de tudo em quadra e tudo muito bem, faz pontos, dá assistências, rebotes, marca muito bem e mais uma vez tem números inacreditáveis e impressionantes, médias de 28 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. O Nikola Jokic consegue quebrar todos os recordes aqui de números da NBA, é um cara que está jogando demais de novo. Além dele, conta também com o armador Jamal Murray, 23 pontos, 5 assistências de média, ou seja,
É um grande jogo, a partida vai ser na Pensilvânia, vai ser na Filadélfia, mas para mim o Denver está jogando muita bola e por isso o Denver Nuggets é favorito no duelo dessa noite contra a equipe do Filadélfia, em posições diferentes na tabela, o Filadélfia ainda tentando melhorar sua condição de classificação. Além desse jogo, teremos um duelo que sempre é muito saboroso na Conferência Oeste da NBA, um duelo que inclusive já decidiu finais da Conferência Oeste envolvendo Golden State Warriors e Phoenix Suns. O Golden State Warriors tentando também melhorar sua posição na tabela, com muitas contusões pelo caminho, mas sempre tem Stephen Curry, né? O Curry tem feito a diferença em quadra, médias de 21 pontos e 7 assistências, além do ala Andrew Wiggins, com médias de 20 pontos e 5 assistências. No último duelo, entre Golden State e Phoenix Suns, deu Golden State, mas nos últimos 5 duelos, a vantagem é do Phoenix Suns, por 3-2. O Phoenix Suns, que montou um esquadrão para essa temporada, conta com o craque Kevin Durant. Durant é um jogador espetacular, também sabe fazer tudo na quadra e muito bem. Tem médias de 27 pontos e 7 rebotes. Além do cestinha Devin Booker, com médias de 28 pontos e 5 assistências. Vai ser um grande duelo de basquete. O Phoenix ainda tentando se acertar na temporada. Muita gente acreditava que o Phoenix estaria numa melhor situação na tabela, brigando lá em cima entre os líderes, mas ainda o Phoenix Suns não se acertou, inclusive com a possibilidade de realizar algumas trocas. Mas, para mim, mesmo jogando fora de casa, o Phoenix Suns é o favorito, jogando contra o Golden State Warriors em São Francisco. Mas é aquele jogo, né? Se tem Stephen Curry do outro lado da quadra, é muito complicado quando ele acerta aquela sequência de 3 pontos. Um grande abraço para vocês. Até mais. Valeu, Barão! Quando tem Stephen Curry do outro lado é difícil, né? Mas ele sozinho não faz milagre. Você fazia um coraçãozinho aqui quando o Barão Stephen falava Curry. sobre Stephen Curry, Sou né? muito fã. Qualquer dia eu vou vir com a camisa que eu tenho dele, camiseta Fique à estilizada. vontade, fique à vontade. Quando a gente for falar de NBA também. Bom, lembrando que aqui no Band Placar, Band Bet, você fica com os melhores destaques do fim de semana. Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. A gente volta a qualquer momento com mais Band Placar.